Pastor Nelson veio hoje fazer uma participação especial aqui. Eu já iniciou a gravação? Uhum. Então vamos orar. Pastor Nelson, o Senhor nos abençoe com sua presença, ore por nós. Amado Deus, Pai, nós te adoramos, glorificamos o seu santo e maravilhoso Senhor. Aqui estamos nesta tarde, Pai, no pensamento do teu Espírito, com a graça do teu santo, Senhor. Papai do Senhor, para aprender de ti, que é manso, humilde o coração. Senhor, dá-nos o teu Espírito, Senhor, para que possamos nesta tarde aprender, meu Deus, a te servir com alegria, cada dia mais. Dá-nos sabedoria do teu Espírito, não sabedoria humana, mas do céu. Senhor, eu te peço, Senhor, guarda esse lugar, Senhor. Envia teu Espírito neste lugar, Senhor, e nos dá vitória. Fala conosco através da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tomar assento. Então, pessoal, nós estamos hoje acredito que hoje vamos conseguir terminar a aula, né? Já está no terceiro dia da mesma aula. Nós estamos estudando os dons ministeriais. Itamara, você que não veio, assistiu as aulas online? Eu assisti a terceira, mas a outra eu não consegui assistir. Daí, durante a semana eu não consegui fazer ela ainda. Na verdade, Tranquilo. É bom você acompanhar, porque senão você fica um pouco perdido na sequência, né? Aham. Então nós vamos ter essa aula, daí mais uma, daí finalizou essa matéria, a gente começa com a segunda matéria, que é a teontologia. E vamos fazer uma provinha, é claro. Provavelmente a próxima aula a gente faz um pouquinho mais curto para a gente fazer uma avaliação. Mas não se preocupe, vai ser bem tranquilo. Não, vai ser quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? As perguntas bem tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente relembrar, quero conversar um pouquinho sobre os dons. Alguém consegue me dizer a diferença do dom de sabedoria para o dom de conhecimento? Sei lá, acho que o dom do conhecimento é você conhecer algo e o dom de sabedoria é você saber algo. Eu não tava na aula. Então caracteriza a diferença de conhecer e saber. Tipo, eu conheço você muito bem, mas eu... Tipo, Você sabe quem eu sou? Sim. Mesma coisa. Não. É uma redundância. Sabedoria não vem de saber. Sabedoria vem de algo sábio. É diferente. Ah, é tipo aquela... você é sábio, mas não é inteligente, digamos assim. Pode ser. Alguém pode caracterizar um pouquinho melhor isso? Ah, você esteve nas duas aulas. A diferença entre o dom de sabedoria e o dom do conhecimento. O conhecimento humano, você estuda, você conhece? Ambos são dons, ambos vêm de Deus. E? Qual que é a diferença de um para o outro? Fácil não. Pastor, Celino. Não é fácil não. É Eu fácil. acho que conhecimento, assim, se tu tem conhecimento, por exemplo, né? Conhecimento de algo, ele é o conhecimento, sim, daquela coisa, mas o dom ele é mais. O dom tem que buscar, ele tem que se preparar para receber. Também. Mais alguém quer tentar responder? Estamos perto. Seria tipo, eu sei fazer um bolo de morango, mas eu não sei, não tenho conhecimento de onde que aquela receita veio. Não. Sabedoria é um dom de Aham. manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo. É um dom altamente necessário no governo da igreja. Explique. Não, eu só li. Não, você leu, agora explica. Você leu agora? Não, é bem fácil. Vamos lá. Agora para a gente nunca mais esquecer. Vamos lá. Dom de conhecimento é a habilidade de saber coisas. Por exemplo, você conhecer teologia, você conhecer tocar um instrumento musical, são dons de conhecimento, habilidades para você ter conhecimento em alguma área, qualquer área. Lembra que a gente falou, a Bíblia fala que todo dom perfeito vem de Deus? Então, se todo dom perfeito vem de Deus, o conhecimento de qualquer área, a pessoa ela é boa em matemática, é um conhecimento de Deus. Entende? Tudo que for de conhecimento, ele vai ser um dom que vem de Deus, e como todos os dons também podem ser usados para a questão da igreja. Lembra que a gente até citou dons, por exemplo, a pessoa é boa de futebol, é um dom também, porque é um dom perfeito e vem de Deus. E agora a sabedoria, eu podia dizer que é a capacidade de resolver problemas. Entende? Às vezes a pessoa não sabe ler, mas ela tem uma sabedoria de vida fantástica. Ela entende como funciona o mundo, como funcionam as pessoas, e isso é uma sabedoria. Então o dom de sabedoria ele é diferente nisso. Um é a capacidade teórica e o outro é a capacidade prática. Então vamos lá. O dom de conhecimento é a parte teórica e o dom de sabedoria é a parte prática. Eu consegui botar em prática o conhecimento que eu tenho,
ou eu saber resolver situações difíceis, conflitos, discussão de casal, como é que você vai intermediar? O conhecimento teórico não é suficiente. Tem que saber lidar, tem que saber ajeitar problemas de pessoas, problemas de... Todos esses pontos são uma parte mais, então, de sabedoria, de como você resolve esses conflitos. Tá bem? Tranquilo? Alguém consegue? Alguém não entendeu? Explica de volta. Tem tempo. Não dá para fazer mais uma aula disso. Né? Mais uma menos. Vamos lá então. Para a próxima. Alguém lembra, consegue me caracterizar bem o que é o dom da fé? As duas formas que o dom da fé age? O dom da fé. Lembra que tem uma diferença entre a fé e o dom da fé. É só uma lembrança, está passando bem rápido por cima. Vai ser uma semana, pessoal. Fácil. É que a fé, como diz a Bíblia, é um firme fundamento das coisas que não se vê, né? Então, assim, tu tem que ter fé e alcançar aquilo que tu não vê, né? Perfeito. É a fé. E o dom da fé? Seria mesmo, acho. É praticamente a mesma coisa, ela é uma continuação. Existe, então, a fé ela é dividida em duas partes. A fé que é a fé transformadora, que é a fé salvífica, que é a fé que nos faz melhorarmos, que é um dom que vem em nós e ele vai crescendo em nós e vai fazendo nós termos confiança em Deus, nós temos mais certeza na salvação, nós temos mais certeza na Bíblia. Então essa é a primeira parte da fé, é a fé transformadora. Lembra que nós conversamos do pai do irmão Rodelei, que é a outra fé, que é a fé, então, a fé da crença. Isso, da fé da crença, que é o fideísmo, e a fé, então, que é o dom da fé, que é o que vai nos desenvolvendo. E tem a outra parte da fé, que é a fé que age junto com outros dons. Por exemplo, o dom da cura, sem a fé, ele funciona? Não, ele precisa andar em consequência os dois juntos. Os dois têm que andar juntos para que possa ocorrer a cura. Então, é uma condição da fé. Mas vamos continuar hoje, então, não vamos se deter muito no passado. Qualquer coisa, pode dar uma olhadinha nos vídeos lá, estão liberados no YouTube. Alguém assistiu? Exato. Na casa não pega o YouTube. Não pega o YouTube. Quero receber a notificação, mas não. Então, irmãos, hoje nós vamos entrar nos dons ministeriais práticos. E daí vamos finalizar com... O pastor Nelson veio contar um pouco da história dos dons que ele já visualizou. E vai ser filmado. Vamos lá, dons ministeriais. Alguém abra Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. E alguém consegue buscar uma água também? Vai, pode ser? Romanos. Capítulo 12, versículos 6 a 8. E alguém abre 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. Posso ler, Romanos? Pode ler. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que se exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade, porque precisa de com cuidado e que exercita misericórdia com alegria. Não, perfeito. Quem pegou o outro versículo? 1 Coríntios? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas.
Porventura são todos apóstolos, são todos os profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrareis um caminho mais excelente. Perfeito. Então, esses dois versículos eles caracterizam, não vamos estudar agora os dons um por um deles, né? Mas de forma bem geral, os dons que são os dons ministeriais. Para que servem os dons ministeriais? Alguém tem uma ideia? Dons ministeriais, já viu essa palavra? É os dons que menos aparecem na igreja. Normalmente são os dons que menos a gente vê. Mas são dons que estão citados na Bíblia, que são dons que também tem que se agir. Mas em suma, eles são dons de auxílio, são dons de cuidado. São dons que eles servem para a gente cuidar de grupos, cuidar de pessoas. Então, lembra que está fazendo um curso de liderança depois? Esses dons têm muito a ver com isso. É os dons que você usa, são dons ministeriais práticos. É o dom de você, vai ver ali, por exemplo, exortar, que é encorajar, você é o dom de cuidar de pessoas, é o dom de animar, é o dom, sabe, de motivar. São todos os dons que são usados para poder cuidar de pessoas. Que não é só um dom do pastor, é um dom também da igreja de cuidar uns aos outros. Porque a igreja nunca foi uma ideia só de uma pessoa cuidando de todas as outras. Na verdade, era um cuidando do outro, eles eram um só. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Então, eles têm essa ideia. Passa a próxima página. Então, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 7. Baixa um pouquinho para baixo. Versículo 7, que foi lido agora pelo pastor, só para a gente pegar versículo por versículo. Romanos capítulo 12, versículo 7. Quem achou diz amém? Amém. Então pode ler. Se é ministério, seja em ministrar. É mesmo? Isso? É mesmo? Se é ministério, É só o versículo seja 7. em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Perfeito. Então, o dom de ministério é uma questão de você prestar um serviço que seja tanto físico, ou seja, um serviço pessoal, como também um serviço espiritual. Sabe aquela pessoa que você vai cuidar dela espiritualmente, que você vai orar por ela, que você vai ensinar ela sobre as coisas espirituais. Quando você traz uma pessoa para Jesus, quando você traz uma pessoa para a igreja, você traz e abandona ela, como é que funciona? O certo seria cuidar. O certo seria cuidar, mas nem sempre acontece. É. Porque muitas vezes as pessoas elas vêm, elas aceitam Jesus e tem que o pastor visitar alguém porque a própria igreja não exerce esse dom de ministrar e ir atrás. Só que de quem que é essa função? A função da igreja. Um exemplo assim, ó, que nem o outro irmão lá estão fazendo treinamento de céu. Teve uma época ali na quadrangular que eles vieram batizar, acho que umas 400 pessoas em 15 dias. Ele estava na rua lá, você aceita Jesus? Eu lembro dessa história. Aí o pastor ele colocava um casal para cuidar uma semana daquela pessoa. Você ia lá, fazia a casa de paz, né? Uma semana na casa dela, tinha o livrinho, você lia lá, lia a palavra, aí cuidava uma semana. Tá? Mas ali um pouco sumia. Desses 400 e poucos, ficou uns 10 na igreja, no geral, foi bom. É bem complicado. Teve um jovem até, alguns vão lembrar que era aqui da nossa igreja, que ele foi batizado à força lá. Ele não queria. E eles começaram a forçar e começaram a gritar que vai. E ele, por vergonha, por se sentir contristado, ele foi batizado à força. Uhum. Ele até hoje não se considera batizado. Porque não foi um batismo. A palavra batismo ela significa concordar com a doutrina do meu mestre, não é só ir tomar um banho. Senão eu batizaria todo dia, porque tem que tomar banho todo dia, né? É por isso que eu acho errado Tem essa que ter um coisa. preparo também, né? Porque, não, Sim, com E certeza. aceita Jesus dentro de 15 dias, está se batizando 20 dias. Não, isso tem um preparo de meses, de dias, horas, para tu se trabalhar no coração para tu tomar uma decisão. tem que... Porque eu sei das pessoas que aceitam Jesus comigo, em 15 dias se batizaram, um mês se batizaram, hoje estão tudo desviado de muitos anos. É uma questão quase bem um ano, complicada. mas hoje estou aqui desde que me batizei. Hoje dá para se dizer que sim, tu olha, realmente teve casos de batismos assim na hora. Sim, teve muitos. Só que também havia um cuidado maior por parte da própria igreja, né? Eles ficavam muito mais em cima. Você pode ver quantas cartas que Paulo escreve para Sim. Timóteo, por exemplo.
e Timóteo já eram nascidos dentro da igreja, então é todo um esquema diferenciado. Mas hoje em dia é muito comum isso. Por exemplo, eu tenho uma história que eu acho muito interessante, é do pregador Paul Washer. Não sei se alguém já ouviu ele, eu assisto bastante, vou citar bastante ele. Até se dá tempo, eu vou passar um videozinho dele depois. O Paul Washer, ele conta, por exemplo, que ele estava pregando no Alasca, e quando ele estava assim, finalizando, ele tinha que voltar para o estado dele, né, que o Alasca, você sabe, separado dos Estados Unidos, fica perto do Canadá, e ele tinha que voltar para poder voltar para a igreja dele, para a família dele e tudo mais. No final da pregação apareceu um homem, ele conta assim que era um homem gigante, uns 2 metros de altura, praticamente eu não vou e chegou lá e disse assim, ó, eu fui diagnosticado com câncer, o médico me deu poucos dias e eu vou morrer. Não tinha mais, estava com poucos dias de vida, não tem o que fazer. Só que eu ouvi falar desse Jesus, mas eu não conheço nada sobre Jesus. E eu sei que eu vou morrer e eu quero ser salvo antes de morrer. O que vocês acham que tinha que fazer numa hora dessa? Aí é do caso, né? Aí sim, tinha que batizar. Deixar ele aceitar Jesus batizar. Se ele queria ser batizado. Mas alguém tem uma opinião? Se era que ele queria, achava que ele necessitava batizar esse casal para ser salvo, tinha. Eu acho que dá uma explicação de Bíblia, mesmo, né? Ensinar como é que era o caminho, como é que ia ser, Jesus era assim, assim, assim. Para depois passar ele a... Mas e se o pastor tivesse o poder de cura? O poder não, o dom de cura, digamos assim, pudesse curar ele? O mesmo dom de cura, ele vai depender muitas vezes da vontade de Deus de curar. Porque às vezes a pessoa pode ter o dom e se não for da vontade de Deus, lembra que a Bíblia fala sobre os dias serem datados, todos contados? Se não for da vontade de Deus. Que bom seria. Quantas pessoas têm o dom de cura, mas olha, não acontece nada. Às vezes Que não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, não é o querer de Mas Deus. voltando, vou esquecer da coisa, voltar no foco aqui. A salvação do cara, como que deve ser feita a salvação dele? Pregando Jesus, não tem outra solução. Ele queria conhecer, ensinar o que é Jesus. Duarte. Ensinar a salvação. Eu acharia que a primeira coisa ia ter que, como você falou que queria aceitar Jesus, né? Tinha que pegar então e explicar para ele o que seria a salvação e daí ia batizar ele. E quanto tempo leva para explicar o que é salvação? Vai demorar um tempo. Se nós resumir tudo. Não. Carlos, você está ansioso para falar? Eu acho que teria que fazer uma confissão de fé, orar e batizar. Porque ali eu acho que teve uma coisa que demorou tanto tempo assim para ele aceitar e confessar. Tá, mas a confissão de fé realmente quer dizer que ele se converteu? Não, mas eu acho que ele Ou são fra- em Deus. Pro momento seria. Se foi na emoção, depois se ele vai pro inferno, se ele fez porque tem um medo, ele Tá. vai se batizar. Mas aí você vai deixar uma pessoa ir para o inferno por quê? Não, mas qualquer, eu acho que se chegar... Mas tem alguma coisa que pode justificar a gente deixar ele ir para o inferno? Como? Existe alguma coisa que pode justificar deixar ele ir para o inferno? Não, mas se ele tinha medo de morrer, ele queria um meio para ele se salvar. E se ele batizava e morria meia hora depois, estava salvo. Porque pode ser que ele foi lá de coração limpo, eu acho Lembra, que vai na lembre. Agora eu vou fazer uma pergunta só para poder ver na questão do batismo. Tá? Ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no Paraíso? Ele teve tempo de se batizar? Não. Ele confessou. Eu falei, Ele se converteu. converteu com Jesus. Lembra que eu falei agora um pouquinho o que significa batismo? Sim. Alguém lembra? Eu falei agora um pouquinho. É só Faz 5 minutos. É só um cumprimento. Vou dar com a doutrina. É só um cumprimento. A conversão. Então vamos lá. Você tem que pegar um avião no outro dia, voltar para o teu estado, atravessar um país inteiro para chegar lá. O que você faz? Compra passagem. Hã? Compra passagem para ir embora. Eu não comprada, né? Esperar o avião para vir. Pastor Nelson, quer comentar? Não, eu fico olhando que quando o Felipe encontra aquele homem, ele começou a ensinar, falou de Jesus. Sim. Ele viu água e foi batizado. E o mesmo Espírito arrebatou Felipe. Sim. Né? Então, a conversão de uma alma eu creio que, pela minha experiência, que a gente tem um pouquinho, quando fui para a igreja, eu decidi na hora, me batizo então, porque a pessoa, se ela se entrega para Jesus, não tem barreira. O Senhor Concordo. faz a obra na hora. Aí que Tem tá que o ter uma ponto. decisão, né? Aí que tá o ponto.
o senhor veio, com todo respeito, de uma igreja católica, correto? Já tinha um conhecimento básico de como funcionavam as coisas. Sim. Tinha? O senhor já tinha uma noção das coisas. E o que, eu lembro que o senhor contou seu Evangelho, testemunho. O que converteu o senhor? Do Evangelho, não. Sim, mas da doutrina cristã o senhor conhecia um pouco, Foi. né? O que me levou à igreja foi que Jesus operou um milagre na pastora e depois eu fui num culto e ficou diferente. O padre não fazia o que comia na minha mesa, não fazia. Eu disse, não. E a palavra do Senhor que falou, ele disse, aquele que não nascer da água do Espírito Santo não tem direito ao reino do céu. Foi ali. Eu quero ficar nesse ponto que o senhor disse. O que foi? O versículo. O versículo. Aquele que não nascer da água do Espírito. A palavra de Deus. É, né? a palavra. Agora eu vou contar então o que Paulo fez, por exemplo. A palavra. Ele tinha que voltar no outro dia, sabe o que ele fez? Cancelou os voos dele, cancelou os compromissos dele e ficou com esse homem na casa dele ali por mais 2 semanas. E eles fizeram uma coisa só, e eu acho que é muito fantástico, que eles pegaram João 3,16 e eles estudaram todo dia só esse versículo. Alguém aí, sem olhar, o que está escrito em João 3,16? Fala alto, Otávio. É alguma coisa que tipo Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para amar Você precisa ler mais Bíblia, Lucas, você está perdido. Mas está no sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eles estudavam todo dia aquilo, só aquilo, e começavam a analisar. Um dia de manhã, ele conta que chegaram lá, ele abriu a Bíblia, disse, agora vamos ler ali, João 3,16. Quando ele abriu, e Deus amou o mundo de tal maneira, ele começou a chorar. E começou a chorar e desesperou chorando. E daí eu disse, mas por que você está chorando? Daí ele falou, mas você nunca leu o que está escrito aqui? Ou seja, antes ele só estava lendo um versículo. Naquele momento o versículo se abriu para ele. Naquele momento a graça, o Espírito Santo fez morada nele. Naquele momento houve conversão dele. Naquele momento. Ele não foi uma coisa movida por emoção, por coisas, foi a Bíblia. E olha quantas vezes eles tinham estudado, eram 2 semanas, quantas vezes eles tinham estudado João 3,16. Ele chega num momento único, onde ele vai ler o mesmo versículo que ele tinha lido no dia anterior, no antes e antes e antes, e aquele versículo tocou o coração dele, ele começa a chorar, porque agora, naquele momento, o Espírito convence ele, e nesse momento ele está salvo. Aí sim, é só para dar um exemplo de como que é o dom de ministrar, é o dom de cuidar de pessoas, entende? É o dom de cuidar, porque cuidar não é você ficar, mandar uma mensagem por semana, não, realmente é você cuidar, é você estar próximo, é você se importar, sabe? É você ir atrás, porque o que acontece muito hoje é o nosso egoísmo. Eu estou quase pregando agora. É o nosso egoísmo, a gente pensa muito em nós mesmos. Cuida, tu. Falta só dar comida na boca. Mas o que acontece, Fica 30 dias, depois o que acontece? querem mais? Não, mas o que acontece, pastor? Vocês fazem isso, a maioria das vezes, só vocês. E quem tinha que fazer isso é a igreja toda. Não, quer dizer assim, entende? não é só nós, mais gente pode. Não, eu sei. Só mas assim, a gente entende que dentro da igreja sempre são alguns delicados. Nós temos uns assim. Cuidemos 3 meses cuidando dele, 2 meses e pouco. Agora resolveram. Não, mas às vezes, se o senhor olhar pela Bíblia, por exemplo, Paulo ele vai ter uns ali que ele vai entregar a Satanás. Não tem? Porque tem realmente pessoas que não têm conceito. Não tem. Mas o ponto é. Sempre vai ter, não adianta. É profundo, Paulo realmente entrega a Satanás. E é uma galera, como diz Adri. Fala alto, Adri, tem que pegar na gravação. Então, mas o ponto é, o quanto realmente eu estou disposto para uma pessoa que chega nova. Porque normalmente, sabe quem que mais sai da igreja? A pessoa que já veio da outra igreja. É sempre aquela rotação. Eu vou bater. Confrontada, ela sai. Acontece muito. Mas é uma pessoa que ela nunca ouviu falar do evangelho, novona, assim, pá, nova na fé. Essa pessoa tem que ser um trabalho diferenciado. O pastor pregou ontem lá, tem o cristal aqui. Cristão e o cristal. O cristão e o cristal. O cristão está na prova, mas ele está ali. E o cristal bateu a prova, trincou. A Bíblia vai falar muito, tem muitos casos assim. Então é bem comum. Mas o ponto é assim, nós como cristãos... hoje tem bastante cristão. Cristão tem pouco. Bastante? Cristão. E por que será? Alguém me diz, por que será que tem tantos cristãos? Às vezes somos pode teimosos. ser falha nossa também, mas Somos eu acho que se não surgir de mim querer uma mudança e me aproximar e querer, ninguém vai fazer eu. Boa colocação da pastora. Realmente é por isso. O que acontece é que tem muita gente que vem na igreja interessado na igreja. Interessado em que Deus me abençoe, que Deus me dê coisas,
E não realmente em buscar Deus, em santificar, Quem em mudar, busca em Deus, se transformar. ele fica e permanece. João, tem E gente quem não que vê essa vê busca, a não. igreja como algo social e não como De fato, salvação. sim. Eu tenho acompanhado um pouco o Cassiano, né, lá que está liderando lá. Meu Deus, todo dia. Eles entram na mesa, ele está com o celular lá assim de pessoas que estão lá pedindo dinheiro, querem dinheiro, querem comida, querem pagar aluguel, querem pagar água, luz. O dinheiro da igreja, mas para a igreja, não é uma empresa Pois é. que fornece. Mas não para fornecer. É que esse tipo assim, de as coisa. pessoas aproveitam, eles vêm, tu começa a fazer outro. E A igreja- na casa, na família, daí já que se aproveita, eles querem ganhar coisa para não trabalhar, eles querem ganhar. A igreja é um local não tem como. espiritual, tratamento Tu tem que ajudar, mas só que espiritual. daí, dependendo. E é claro que isso é uma influência cultural da política. Se você pegar as bases do socialismo, do comunismo, como ele funciona, a separação das pessoas por tipos, por idades, e também esse assistencialismo, essa dependência das pessoas do governo, porque quando você depende do governo, você faz aquilo que o governo quer. Entende? Quando agora você tem força para fazer por conta própria, você não depende do governo. Eu acho legal. Então, assistência isso vai social. influenciar também toda a ideia que influencia dentro da igreja, só para me concluir, pastor. Então, acontece muito isso em muitos outros pontos, toda essa ideia. Eu venho de Deus porque eu tenho interesse. Lembra também, teve uma coisa que também perdurou por muito tempo, que era a teologia da prosperidade, muito pregada nas igrejas neopentecostais, nas neo, né? Que falava só em dinheiro, só em dar e toda essa ideia. E também foi uma coisa assim que faliu muitas pessoas, que tirou muitas pessoas da fé, mas que criou muito nas pessoas uma ideia de que Deus é responsável por dar dinheiro para elas. Porque não tem nada a ver. Né? Lembra João 3,16 que Deus amou o mundo inteiro para que todo aquele que nele crê fique rico? Não pereça. Sabe? Pastora, deixa eu dar uma levantada para meia hora. Eu quero falar sobre a minha conversão. Que quando eu fui para a igreja, eu fui por medo. Medo de fazer as coisas erradas, medo de praticar coisa errada. E não faz muito tempo, numa ministração que você mesmo ministrou aqui numa sexta-feira, ali eu vi que eu me converti de verdade. Sabe, pela graça, assim, foi uma pregação assim, totalmente diferente, que eu nunca me senti como eu me senti aquele dia, sabe, me senti um lixo, uma coisa assim que eu pensava que eu estava na igreja voltar, sabe, uma coisa assim que o Espírito Santo me tomou, assim, que eu chorei o culto inteirinho, e daquele dia em diante eu vi o quanto eu precisava mudar, sabe, porque eu tinha medo, eu vim por causa de fazer as coisas erradas, eu tinha medo, eu sempre orava que Deus colocasse temor no meu coração, eu não queria fazer as coisas erradas, eu tinha muito medo disso, né? Mas depois daquela pregação, eu mudei completamente mesmo, eu digo assim, não porque é você, mas porque eu mudei. Coisas assim que mexeu comigo, coisas que eu não sabia que era errado, coisas que eu achava assim, eu vejo assim que foi uma pregação que o próprio Espírito Santo, né, queria mudar minha vida. Foi ali. Então eu já estava há quase 16 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas eu não tinha me convertido de verdade. Eu vim pelo medo. Eu tinha medo de fazer as coisas erradas. Não tenho, né? Mas aquele dia mudou completamente a minha visão. E tudo isso vai vir pelo nosso conhecimento de Deus. Porque o que acontece realmente é isso. Às vezes a gente vai viver décadas na igreja e eu criei uma ideia de Deus na minha cabeça e eu nunca parei para pensar, mas será que Deus realmente quer isso de mim? Realmente é isso que a Bíblia fala? Realmente, sabe? E eu comecei a ver porque a justiça que a Bíblia fala, ela vai exceder muito dos homens. E lembra que nós estudamos, quando pegamos a história da igreja, de... Meu Deus, não aponta a língua o nome dele. John Wesley, alguém lembra? Lembra de John Wesley, filho de pastor, missionário nos Estados Unidos? Um homem que viveu a vida inteira dele para Deus. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele encontra com os morávios, que eram os cristãos alemães, e ele chega lá e ele fala assim, eu vim aqui para evangelizar os índios, mas quem que vai me converter? Quem que vai me evangelizar? E ele descobriu que ele não tinha fé, porque ele estava no barco e deu uma tempestade e ele teve muito medo de morrer. Ele não tinha fé. E realmente é isso. E o maior perigo para qualquer cristão é quando ele está muito tempo dentro da igreja ou quando ele nasce dentro da igreja. É um perigo gigantesco. Porque se você olhar para qualquer criança que está muito tempo na igreja, você vai ver que ela está flutuando no meio de uma pregação. Sabe? Ela não está nem aí para nada. Ela não está prestando atenção. Porque hoje em dia, João, você tem muitas pessoas que vêm para a igreja para ser beneficiar da igreja. Sim. Porque teve uma época ali, veio um casal de Santa Rosa. Ele tinha 3 crianças e 2 mais adultos, né? Eles eram em 7 na família.
Vieram com 2 bolsas de ráfia e uma televisão velha dentro da bolsa. Né? E lá a gente mobiliou a casa, eles, sabe assim, direto. Aí a gente, graças a Deus, tem um bom conhecimento, sabe assim, tanto no pessoal ímpio quanto o pessoal cristão, né? Os empresários ali. E eu tinha um aluninho que eu puxava lá ali na chácara, ali perto da Chaves Rosa. Contei a situação. Ela fez uma limpa no roupeiro dela com cobertor e roupas de frio, né? Assim que estava começando o inverno. E ela disse, ó, leva essas coisas lá, quando você chegar lá, o Alberto vai estar entregando 2 cestas básicas e 2 caixas de leite para eles. Cheguemos lá, dito e feito. No outro dia, o cara vai me ligar para eles lá, no meio da semana, pedindo dinheiro para pagar a luz. Sabendo que o cara já tinha abençoado ele em alimento, em roupa, né? Daí, querendo se beneficiar. Sim. Mas ele não... E tem bastante. É o que eu falei agora. Tá tudo isso. E tudo isso acontece por quê? Porque as pessoas não conhecem Deus. Não conhecem, ela acha que igreja é uma brincadeira. E ela não para para pensar, por que você acha que existe tanto falso profeta? Por que existe tanta gente comerciando o evangelho? A Bíblia fala em Timóteo que eles têm a consciência cauterizada. Eles não conseguem se sentir mal, eles não se notam. Ninguém não nota que estão indo para o inferno, que um dia vão se encontrar com Deus e vão ter que dar explicação de tudo que fizeram e vão ser condenados pelos que fizeram. E acontece muito isso, as pessoas não conhecem a Deus. E isso às vezes é uma falha muito nossa, porque nós às vezes, tinha uma frase muito usada antigamente, até hoje eu não vejo tanto, que dizia, não toque no ungido. Ele está roubando, mas ele está evangelizando. Essas coisas, e não é assim que funciona. Quando você olha para a Bíblia, as coisas são muito mais sérias. Quando a Bíblia manda amaldiçoar, Paulo mandava excluir, mandava fazer passar vergonha, mandava não conversar com essas pessoas. E é muito uma ideia assim, mas o cara é um herege, o cara está comercializando o evangelho. Mas ele está ganhando alma. Não é assim que funciona. Não está ganhando alma. Ele está mentindo para as pessoas e criando nas pessoas uma ideia de um Deus que não existe. Entende? E daí vem realmente um fato que está acontecendo. A nossa cultura foi muito impregnada por isso. E as pessoas realmente têm muito essa ideia. Até, João, porque essa história de ganhar alma é bem complexa. Né? Às vezes vamos aí, vem um cara pregar e daí os pastores evangelizam durante 60 dias aquela pessoa, mas ela aceitou Jesus aquele dia. E normalmente aceitou mais por causa da pressão e emoção. Entende? Porque, eu sinceramente, eu acho que nós temos pregadores na igreja fantásticos. O presbítero Eduardo pregou ontem, pregação extremamente forte. Só que, o jeito, por exemplo, que o Eduardo prega, calmo, não fica fazendo aquele fervo, né? Não vou falar dele porque tá aqui. O pastor Nelson mesmo esquema, uma pregação bíblica, mas uma pregação calma, uma pregação que bate na alma, uma pregação que o Espírito pode agir. As pessoas que elas não estão com o Espírito Santo ali, elas não vão na vida. Entende? Porque elas querem aquele fervo, querem aquele barulho, né? E quem faz barulho, ela está vazia. Né? Continuando então, próximo. Então a gente tá aí, meu Deus, já estamos na primeira linha. Eu não sei se eu não consegui terminar hoje. Romanos capítulo 12, 7, já foi lido, então tem o segundo dom aqui que vai ser o dom de ensinar. Que é o dom de você ensinar e treinar outras pessoas, de você desenvolver outras pessoas. Que é a capacidade que você tem de... Em suma é isso, é bem resumido, é muito prático. Esse é bem fácil, que é simplesmente ensinar, treinar pessoas, desenvolver pessoas. E isso vai envolver muitos pontos. Por exemplo, treinar em tocar um instrumento musical, treinar a pessoa em pregar, treinar a pessoa em como cuidar uma porta, em como lidar, como cuidar, evangelizar pessoas. Todo o treinamento. Se nós somos bons em alguma coisa, o importante seria nós treinarmos outras pessoas a isso também. Lembra da premissa básica da Bíblia? Ide e fazei discípulos. E o que é fazer discípulos? É treinar. Entende? Discípulo em suma, você pega, por exemplo, assim, é muito usado no Kung Fu, né? Eduardo treinamos Kung Fu já. O discípulo é aquela pessoa que está aprendendo com o mestre. Então, fazer discípulos é treinar. Ser mestre? Hã? Hoje a maioria quer ser mestre? Antes de ser discípulo, né? Antes de ser discípulo. Por isso tem que ser ensinado. Tem que ser cortado, tem que ser podado. É terrível. Quando começa. Claro, é uma mudança social muito grande. Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, as pessoas têm a necessidade de falar. Eu tenho que dar minha opinião. Não entendo nada de política, mas eu tenho que dar minha opinião. Não entendo nada do que está acontecendo na guerra lá, mas eu tenho que saber. Não, eu acho que Putin tinha que resolver assim lá. Não, eu nem sei o que está acontecendo lá, vou falar o quê? Nós temos uma necessidade gigantesca de dar opinião e realmente por isso que nós não podemos aprender. Eu acho que eu sei de tudo, né? Eu não sei. Eu não entendo quase nada
e achamos que sabemos. Mas vamos para Romanos capítulo 12, versículo 8. O que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Amém? Olha só, agora essa vai ser legal. Sem olhar, palavra exortar, o que significa? Libertar. Expulsar. Encorajar. Exortar é ensinar. Sem olhar. É ensinar. Pastor Nelson, o que significa exortar? Ensinar. Não vale ler. Não li. Mas não é ensinar, porque ensinar é o antes, quero ensinar. Mas exortar é corrigir. É, corrigir, não ensinar. A palavra diz que pela palavra. Aí que tá, eu também acreditei a minha vida inteira que exortar era corrigir. E não é. Eu sempre achei que era. Quando fui pegar na Bíblia, minha Bíblia, por exemplo, tem o dicionário grego e hebraico, que é como a Bíblia foi escrita, e você vai pegar a palavra exortar, ela tem outro significado. Mas a gente sempre pensou que era, né? Que exortar era corrigir, que era poder, sei lá, destratar, xingar, mostrar que a pessoa estava errada. Não, é ensinar isso aí. Não, ensinar o do anterior. Exortar, sabe o que é? Olha só, o conceito mais, eu nem vou pegar aqui porque eu sei da cabeça, esse, porque quando eu aprendi, mexeu muito comigo. É ensinar, ou melhor, é consistir o jovem a prosseguir sem desânimo. É animar, é motivar. Entende? É motivar uma pessoa que está desmotivada. Entende? Ah, a pessoa está ali, Deus, eu não quero mais na igreja. Você vai lá, você anima ela. Você traz ela para a igreja. Mas ela não quer ir de volta. Você vai de volta e eu não aguento mais. É um dom. É o mesmo significado. É um dos dons ministeriais. É o dom de animar, é o dom de motivar. É você pegar uma pessoa e dizer, vamos para cima. Ah, vai ter culto, vamos lá. Entendeu? Ah, no louvor, sabe? Desde o louvor. Meu Deus, vocês não sabem quanto é difícil para nós fazer o louvor, né, pastor Nelson? Porque a gente sabe, você assistiu o Mr. Bean quando ele está na igreja? Vocês não viram? O Mr. Bean está na igreja assim, daí ele começa. Uma hora ele cai ajoelhado assim, dormindo assim na frente. Ele deita no ombro do outro, dorme. É mais ou menos isso. Nós estamos no culto, às vezes nós ali cantando, você olha, tem uns irmãos lendo a Bíblia, tem uns conversando, uns no celular, sabe? Momento de adoração. Um dormindo no ombro do outro. Não, acontece. Escora e baba assim, ó. Não, porque ó, lá em Atos, Pedro exortava e com muitas outras palavras ganhou 3.000 lá. Mas que tá, a palavra exortar, o significado dela. Não, é ensinar. Mostrar quem é Cristo. Não, exortar é você animar, é motivar. Animar a buscar Cristo. É nesse sentido. Entende? Quando Pedro exorta, é isso que está falando. Exortai-vos uns aos outros, quer dizer, animai-vos uns aos outros, se motivem. Entende? E daí tem muito essa história, acontece bastante, sabe? Da pessoa, que vai muito. Meu Deus, o louvor para nós é uma. Por que você acha que já viram que eu canto olho fechado? Para não é as pessoas dormirem. Exato. É verdade. Eu canto olho fechado por causa disso. Atrapalha demais. Porque você está ali em cima. Não é tão fácil você estar ali em cima. Tanta pressão, você tocar, você cuida som, você canta. Você teve uma vida, muitos anos para poder aprender um instrumento. Tem toda uma preparação. Não é uma coisa que, na hora eu vou chegar ali. Daí você está ali, cara, e daí tem o pessoal dando risada lá atrás. Daí tem uns tocando aqui, uns mexendo no celular, uns lendo a Bíblia. Cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo, te desanima. Porque era um momento para você fechar o olho. Não veio para adorar. Eu muitas vezes peço as pessoas fechar o olho para isso, para que elas não olhem para alguma coisa. Entende? Simples assim. Não que vai ter algo espiritual porque fechou o olho. Vai te concentrar. 5 fecha os olhos. É verdade? Nem? E daí você pede de volta, por favor, feche os olhos. Daí a maioria fecha, assim. Se pediu a primeira vez, ninguém fecha. Ele tem que pedir umas 2, 3 vezes para fechar. Mas daí tu começou a cantar, ele já abre de volta. É bem complicado. Para quem está ali em cima é terrível. Eu digo assim, ó, quem não teve a chance, vai um dia fazer o louvor. Uma vez era 50% que ia subir, agora acho que é menos. O cuidar o som também é outra coisa que todo mundo tem que fazer um dia. Dar oportunidade é outra coisa também que é difícil. Difícil. Né? A mais difícil da oportunidade. Oportunidade para mim é terrível. Porque você planeja, tal pessoa, eu vou lá e dou por último e diz, eu não quero. Daí tu quebrou todo o teu esquema de planejamento. E tu diz a irmã, não vou poder, tu já tá bom. Eu sou... Pular para o outro lado. Exaltar tem o mesmo significado de exortação? Exortação é a parte prática de exortar, é a mesma palavra. Eu não vim preparado. 50 anos na igreja não vim preparado. Perdi o colinho na cabeça. E acontece, São Carlos, você queria falar, você estava com uma levantada? Alguém quer comentar sobre exortar?
Então, por que eu disse que é animar? Porque dependendo de como você se porta no culto, você motiva outras pessoas a se portar. Entende? Porque se você está conversando no culto, você vai tirar atenção da pessoa que está conversando ali e ela vai tirar mais considerar também. Eu estava na sala de aula esses dias e eu gosto de sentar nos cantos, porque no canto, quando você senta, você se concentra um pouquinho mais. Tu pega menos a atenção das outras pessoas. E eu na sala de aula ali, e umas meninas do meu lado não paravam de falar um minuto. A professora de máscara não ouvia nada do que a abençoada falava e as meninas falando do meu lado. É a mesma coisa no culto. Se você está ali então fazendo louvor, né? Às vezes o louvor tem uma palavra, o louvor tem muita letra, o louvor tem muitas coisas. A gente sempre tenta buscar, né, pastor Nelson, umas coisas que sejam bíblicas, cristocêntricas. E você está ali, e daí tem o pessoal dando risada aqui, daí tem outra pessoa ali mexendo no celular, e outro lendo a Bíblia, assim. E você, cara, é louvor. É só 2, 3 hinos ali, coisa rápida. Você quer ler a Bíblia? Pode ir em casa. Quer mexer no celular? Tem até umas plaquinhas. Uma lá atrás, uma outra lá atrás, ó, proibido o celular. E é uma coisa que, lembra que a gente conversou sobre o quanto isso mexe com a nossa mente e o quanto acaba tirando a nossa capacidade de foco? Então, assim, nós temos que se policiar. Quando está pregando, toca o telefone, a irmã ainda, alô, bem baixinho, não Eu vi uma sexta-feira, deu ouvindo o áudio em voz alta ali atrás. Tocou assim, o celular não estava silencioso, ele abriu e abriu o áudio ainda, no meio da pregação. Não vou contar o que é. Eu não trazo do o cara prega, o cara dê a palavra, dá um testemunho, louva e prega. Não, daí isso vai ser uma questão de ética, né? A gente vai ter que estudar ética em um momento, e se estou no momento certo de estudar ética, né? O pessoal que está vendo online também. E você tem que saber como você se porta no culto. Porque toda a forma como que você se porta está influenciando outras pessoas. Porque em algum momento alguém vai estar olhando para você. Entende? Toda a reverência, porque lembra, irmãos, se você olha para a Bíblia, é muito profundo, quando vai falar em Oséias, a forma como o culto deve ser prestado. Ao ponto de Deus falar assim, eu estou cansado de ouvir o louvor de vocês, as batidas das canções de vocês estão me deixando com nojo. Fiquem quietos. E fala em Oséias. Então, nós temos que ter uma forma de portar uma reverência. Lembra daquele versículo, guarda teu pé quando entra na casa de Deus? E o que acontece? Que às vezes a gente está tão acostumado a vir tantos dias na igreja que pegou o costume. E eu não posso deixar isso acontecer na minha vida. Então, exortar vai pegar tanto no motivar outras pessoas, quanto no como eu motivo com o meu exemplo. Algum questionamento? Podemos prosseguir? Não acordando teu assunto aí, né, em referência ao que você está falando aí, em exigir, né? Aí, tipo assim, a gente trabalha muito com aluno, certo? Sim. Várias escolas de Chapecó. Mas uma escola que a gente tira o chapéu hoje é para a igreja adventista. A escola adventista é fantástica. Tipo assim, ó, as meninas para entrar de saia, a saia tem que ser lá embaixo. Não é estadual e municipal que as meninas estavam mostrando as veradas da uns outros, né? As crianças entram para a sala de aula, tem uma caixinha assim, todos os celulares lá dentro. Tem uma menininha que mora no IFAP, lá todo dia tem que dizer para ela, pegou o celular, ela sobe correndo com um tiro para cima. Não tem, é uma disciplina, sabe assim, a ler. E é um colégio que, olha, que tem uma regra. Se você quer estudar lá, você tem que ter uma regra. E a igreja também não tinha que ser diferente, não podia ser diferente, você tem que ter uma regra. Com toda certeza. Eu acho que um dia nós podíamos fazer um estudo, até eu estava comentando com o Everson, com o pastor hoje de manhã, tem uma pregação do pastor Rodrigo Musselin, que ele faz uma análise e o porquê que houve tanta separação, houve, por exemplo, das escolinhas que a gente faz dentro da igreja, dos cultos só para jovem, né? E essa ideia pela Bíblia não havia. Porque quando você olha Moisés, ele chamava até as crianças para ouvir a lei. Era todo mundo. As crianças sentavam todas ao redor e ouviam Moisés falar sobre a lei, explicar a lei. Quando Jesus vinha, lembra os discípulos tentando tirar as crianças para Jesus? O que Jesus faz, pastor Nelson? Deixe vir minhas crianças. Sabe? E essa separação, do que veio essa separação? A separação, na verdade, ela veio do socialismo. É uma influência do socialismo dentro da igreja que tenta separar nós em classes. Tenta separar os filhos dos pais na escola para que eles sejam doutrinados pela escola. Porque se um filho vive quantas horas, quantos dias, quantos anos que ele passa numa escola? Pararam para pensar? E quanto tempo que ele passa aprendendo com os pais em casa? Ou na igreja aprendendo? Logo que eu me converti na igreja, só tinha Deus, né? Eu fui lá 24 anos, as crianças lá na frente, os jovens mais atrás, Deus adulto, os visitantes, né? E as crianças não saíam do banco. Exato. Porque daí, ó, quero não. E tinha criança batizada com 5, 6 anos com o Espírito Santo. É verdade? Sim. Hoje é uma geração muito mais fraca.
É uma geração de conhecimento Só que muito ele fraca. tem mais exigência. Na verdade, verdade? as crianças têm que ficar no culto. Eu acredito que escolinha é bom, mas de vez em quando um dia. Mas eu acho que o culto é melhor. E aí o pai cuida. Mas é claro ali, que agora entra um ponto que é muito importante, que o senhor disse, o pai cuida. Porque eu tenho pai assim que deixa a criança fazer um fervo na igreja, parece que tá virado no diabo na Tasmânia, assim, fica rodopiando tudo, assim. Na verdade, nós tínhamos lá que fazer isso aí, tinha que os pais na frente e pisavam em cima O dos pai pais. tem que saber cuidar um filho. Eu acho Tu que botou daí- um filho no mundo, é tua responsabilidade do cara. Daí o branco vai pegar agora e bota lá na cadeira. Tem que fazer assim. Realmente, senão, porque assim tem que ensinar. Lembra, desde o início, ensinar a criança. Ensina a criança com que idade? Desde que é criança. Entende? Então você vai ensinar na forma que ela se porta Não no precisa culto. fazer isso, né? Mas tem que chegar a criança, dizer, ó, sempre lembrando do teu pai. Fazer, Olha, eu vou contar uma coisa, o pastor não melhor. está aqui, eu estava lembrando essa semana. Uma vez eu apanhei do pai dentro do culto, no primeiro banco. Ele me chorou. E aprendeu. Chorei, que não foi nada. Me agarrei no banco. Viu, não aprendeu? Eu, João, os meus apanharam quantas vezes? A orelha, ó. Fica sentado aí. Por isso que eu digo que a nossa geração, No foi essa obreiro ainda. que aprendeu falar, alguma não. coisa, tá dentro. Depois eu vou acertar em casa. Pois é. Igreja é igreja. Agora, se é hoje, é tudo. Eu fui esse dia visitar uma igreja e perdeu o dó, até que peguei e saí. Está devortado, pastor? Perdeu a benção. Perdi a bênção porque eu acho que nem tem bênção. O meu tinha 5 anos. Ia fazer 5 anos. Sexta-feira santa, comprido que do tamanho do tarde inteira dentro da igreja. 16 estação. Metade do negócio lá. É um de um lado, outro do outro. Um lado, eu tentando segurar ele ali. O outro, meu Deus, por conta. De repente, quando viram, ele escapou e foram para frente e vieram derrubar uma pia de banco. Meu Deus. Eu juntei ele lá dentro e desci aquelas escadas 7, 8 degraus lá, papapá, ele veio lá embaixo do salão que tinha. Tirei uma vara, risquei, surrei, ele veio lá na mãe, sentei lá na calçada e fiquemos dela assistindo. Lá. Chorou condenado, nunca mais Hoje é um na homem de vida, Deus. nunca mais. Sentava no nosso meio e ficava até terminar o culto. Pois é. Missa, É o jeito. E apesar de que lá atrás, você prepara. Eu estou falando isso para incentivar esse pai de vocês. Chorei um monte, porque eu pensei, perdi a minha bênção, porque era sexta-feira santa. É complicado. Mas que eu sou daí. E tem o Havaí. 2 metros de largura. Né? Então tá. Então vamos lá, continuamos, né? Eu Fala. estava com a escolinha lá na Cordilheira, né? Era um sufoco na hora da administração. Um dia terminou o culto, chamei a igreja para frente, tá? Itamar ali, as irmãs ali. Eu disse que a partir de hoje não tem mais escolinha das crianças. As crianças vão ficar sentadas aqui ouvindo a falar. Foi melhor, né, Tamar? Sim. Foi melhor. Os cultos lá estão melhor, estão na frente dos cultos lá e as crianças sentadas ouvindo. Porque a criança tem a capacidade de aprender. Eu era bem novinho, não sei se eu tinha dado espiar, a mãe deve lembrar bem, eu sentava e via aula do pastor Fortuna de teologia. E não perdi uma aula, e até certificado. Então, e eu entendia. E eu vejo que muito do conhecimento que eu tenho hoje foi desses pontos, de eu buscar aprender. A criança não está sozinha na escolinha, ela quer fazer arte. Fazer bagunça. E na igreja, tipo aquele cama elástica lá embaixo. E na igreja, por exemplo, quem senta lá atrás, se ela os escutar gritos um nos hino, cultos direto. escutar uma palavra de alguém, coisa assim, se ela escutar uma coisa só, tá bom já. Já aprendeu. E lá só quer brincar, só quer fazer E isso foi toda uma influência política. Porque daí tu pega assim uma criança que ela fica sendo doutrinada na escola por anos, né? E ela vem na igreja e ela aprende sobre Noé, sobre coisas superficiais. Como é que fica uma mente dessa criança? Por que tem tantos jovens que eles crescem na igreja, mas quando chegam a uma certa idade nunca mais voltam para a igreja? Entende? Nós tivemos escolinha na congregação só por causa da pandemia. Sim. Porque daí estava pequenininha a igreja, nós tínhamos que espichar e fizemos escolinha. Mas já faz dias que não mais. Não, eu não faço para criticar, pastor. É uma coisa para a gente refletir, né? É uma coisa para nós refletirmos, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Não, eu vou voltar a ser a professora deles lá na escolinha. Não adianta? Não, mas não adianta. Eu não vou mais na escolinha. Tem que ficar lá dentro. Não, dentro. eu vou lidar com os pequenininhos para quando eles chegarem adultos não me dá trabalho. Eu não quero mais na escolinha, então. Deixa pra mim, então, eu vou pegar o ar. Ó, o Lucas, por exemplo, foi na escolinha, viu que virou? E Tomara, a senhora queria falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar no assunto anterior. Não vou mais, não quero. Tá bem? Então, continuando, senão a gente não vai. Estamos 3 dias na mesma matéria, não tá fácil. É uma aula. Vamos lá. É o dom de. Esse é interessante, o dom de repartir.
Se lembra que ali, quando você pega em Atos 2, que fala que eles eram um só povo, e tudo que eles tinham, eles traziam para a igreja. Então, esse dom de repartir, no início foi feito pelos apóstolos, que era o dom da gente cuidar. E ele continua sendo usado hoje, tá? A questão, por exemplo, assim, das coisas que vêm, dos alimentos que vêm, das doações que vêm para a igreja, a gente repartir com quem realmente precisa. É um dom também que vai se enquadrar nos dons, mas que é de você cuidar de pessoas de acordo com o que realmente elas precisam. Para não acontecer casos, que o irmão dele contou agora há pouquinho, de pessoas que elas já estão ali só para... E acontece bastante. Então é um dom que tem que ser buscado também para ser feito as coisas de uma forma certa. Porque tem pessoas que realmente precisam e as pessoas têm que ser ajudadas. Mas tem gente que realmente não adianta. Ajudar é pior. Pessoas que você ajudar, você acaba tendo uma dependência ali que complica. Então tem que ser feito a partir desse dom ali, uma forma de tentar melhor. Algum comentário? Não. Então continuamos. Esse é o dom de presidir. Também está no capítulo 8, que foi lido pela Chaize. Então o que é o dom de você organizar um culto? Que é o dom de você coordenar um culto. É o dom de como você organiza as coisas. Como nós temos essa ideia bem livre, como funcionar, nós precisamos agora buscar esse dom, então para que as coisas sejam bem organizadas. Lembra que o Carlos citou agora um pouquinho de como se age uma oportunidade? Então, uma oportunidade, não é porque, eu vou vir ali, eu vou orar, eu vou cantar o testemunho e fazer uma coreografia também, né? Fala isso. Até porque assim, né, João, o que acontece? Você está dando oportunidade ali, você tem, como tu falou, tu tem um planejamento para que você pegar o lugar. O cara vem e toma 15 minutos, já quebrou dois, já eliminou ali, né? Além de ser cansativo, né? Porque normalmente a pessoa para ficar ali 15 minutos falando, tá enrolando demais. Mas tudo aquilo que aceitou Jesus já passou por já teve um ensinamento que é 5 a 8 minutos. Mas isso E daí ele esquece disso aí. É isso que ele falou, que mais acontece, a pessoa esquecida. E daí, tipo assim, eu acho que 5 minutos com uma palavra, tá louco, bom, né? Precisa 8. Viu? Só para descontrair um pouco, nesse dia o pastor Osni foi dar uma saudação lá, né? E ele não viu o caminho, ele estava no banheiro, né? Acho que a menina era meio especial, né? E eles passou demais, estava uns 15 minutos, a menininha apertou a campainha e ele se assustou. Parou. O que é isso? Pensou que fui eu. A mensagem não está contigo, é com o irmão. Bem. Eu vi esse tempo uma foto de uma igreja no púlpito, eles botaram uma luzinha, que daí falava, quando acender a luz, entrega o microfone. Porque tem gente que se empolga, meu Deus do céu, ele gosta de falar e ele pega o microfone, ele esquece que tem que devolver um dia. Né? E como tem gente assim, tem pessoas assim que tá travada assim no culto, né? Ela fica lá, tá morrendo, ela pega o microfone e cara, ela vai a 220 segundos. Se é pra saudação, é 2 minutos, 3. Se é palavra, 5 minutos, máximo 6. Louvor, 4 minutos. Mas normalmente a gente que tem bafo, daí precisa desabafar. Daí, mas não existe essa coisa. Daí o que tá aqui já tá com nojo, vai querer ir embora. Cansa. Cansa. O que tem que ser tudo feito quando tu vai pregar, tu prega. A coisa tem que ser feita. Olha, lembra que nós conversamos umas aulas atrás sobre quanto a nossa mente hoje ela é entretida, né? E quando nós temos dificuldade de focar em muito tempo numa coisa. Sim, vamos orar se a pregação fica muito longa. O João prega 3, 4 versículos para depois orar para a oferta. Quantos minutos deu? 20 minutos. E para não ficar só nas palavras, vou cantar um louvor. Você faz coreografia. E vou comentar sobre vai Abraão. Aí o pregador, aí ia pegar para pregar, sobrou quanto pro pregador? 10 minutos. Vamos falar o que é necessário, para deixar os coordenados. Vamos lá. Pois é, tem que ter essa forma de presidir, é a forma que você organiza. Entende? Também é uma tendência muito natural de quem já tem essa habilidade de liderar, de você liderar algum grupo de pessoas. Tá? Então, esse aqui vai se enquadrar muito naquele próprio que a gente estudou sobre exortar, tá? Que eles estão todos juntos agora, né? Que é o exercitar, a misericórdia e os socorros. Eles têm o mesmo sentido, ambos, porque é o dom de você cuidar de pessoas realmente quando elas estão precisando. Lembra lá a parábola do bom samaritano? Lembra que quem passa antes eram pessoas que tinham cargos, que eram um sacerdote, um levita, né? E eles não fizeram o que era o mais importante. O que era o mais importante? Cuidar de pessoas. É tão profundo que a Bíblia vai falar em João, que ela vai dizer assim, nas epístolas, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e se apartar do mal. Essa é a verdadeira religião que a Bíblia fala. Entende? A igreja não é a nossa religião. A nossa religião é cuidar de pessoas.
A igreja é onde nós vemos para poder aprender de Cristo, e a partir do que nós aprendemos, nós mudamos a nossa vida e cuidamos em prática lá fora. Porque a palavra igreja, ela vem do grego eklesia, que significa chamados para fora. Pode falar, Lucas. Tipo, se eu tiver o dinheiro ali, digamos, para dar a oferta, o dinheiro para dar o dízimo ali, e se eu usar esse dinheiro para ajudar alguma pessoa necessitada, isso conta? Boa pergunta. Aí que tá. O ponto é assim, ó, quando nós estamos falando aqui dentro dessa parte de socorros, governos e dons, isso é feito a partir da igreja como um todo. Entende? Quando você ajuda em particular, você está ajudando o teu particular. Entende? Não como igreja. Entende? Quando a ideia é o quê? A gente centralizar na igreja, a partir dos dons que nós estudamos antes, é você analisar realmente o que é realmente necessário. Entende? Porque acontece muito, por exemplo, alguém já viu falar sobre a máfia dos mendigos? Já viram falar desse conceito? Então explica. Máfia dos mendigos, alguém vai falar? Tem um pastor chamado Iago Martins, que ele quis fazer um teste na questão dessa assistencialismo. E ele pegou por 1 ano e ele morou com mendigos por 1 ano, toda noite. Só para poder ver como é que era a situação. Ele escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos. E o que acontece de gente que tem dinheiro e que ela compra até passou no Fantástico depois, que eles filmavam, que eles vendiam roupas de mendigo, e a pessoa vinha lá com uma Hilux, estacionava, ia, botava a roupa dela e sentava, e ganhava muito mais dinheiro que trabalhando. Aí você viu essa reportagem. E ele escreveu um livro, foi ver, e é muito caso assim, desde comida que era dado para eles, que eles pegavam essa comida e trocavam por droga. Não, pastor, não vamos mentir, pastor, no jornal, pastor. Vendiam as massas, por exemplo. Sim. Os cabelos, vendiam roupa. Então tem que ser feito tudo isso com muito cuidado, essa forma de cuidar. Porque senão você gera o ponto que nós estávamos falando antes, sobre pessoas que elas vêm na igreja simplesmente interessadas em Deus que vai dar dinheiro para elas, né? E não num Deus que quer mudar a vida delas. Eu vi uma frase essa semana que me encantou muito, que dizia assim, ó, Deus não está preocupado com sua felicidade, Ele está preocupado... Não, melhor, vou falar uma frase. Deus não está preocupado em te fazer feliz, mas em te fazer santo. Em te fazer santo. Entende? Então o ponto é, o Espírito ele tem que... Lembra que nós estudamos no início da doutrina da pneumatologia? Que o Espírito ele vem para nos santificar. Por isso que o nome dele é Ruach Kadosh, separado, santo. Nos santificar. Então assim, temos que ter muito ser cuidado. Por isso que as coisas elas são centralizadas para quem tem o dom fazer lá. Se nós quer fazer, faça também no teu. Eu entendo assim, que essas pessoas que vão buscar Deus por uma necessidade, por exemplo, assim, eu preciso buscar Deus porque está dando problema na minha casa, minha família, eu preciso... Tá. Esses que vão lá e Deus começa a mudar a história, eles ficam. Sim. Mas tem que querer. Mas é uma necessidade de Deus. Né? De Deus. Eu não Agora, vou lá... se eles vão lá um pouquinho e Deus muda a história, mas eles pensar que já mudou, já vão entrar na mesma... Já volta para trás e não volta mais depois. Esses aí vão ficar sempre assim, ó. Porque é a influência dessa teologia da prosperidade, que foi uma praga. Que eles querem mudar, mas aí... Que influenciou muito, que também é uma coisa muito nova, que influenciou muitas pessoas, que as pessoas pensavam que eu servia a Deus, eu vou ficar rico. E não tem nada a ver, se olha para a Bíblia, todos eles eram pobres. É que nem o irmão pregou ontem. O que ele pregou ontem? Que Neemias fez? Mandava o povo rodear lá, quantas vezes em redor? Marchar e vai. Né? Foi até caiu os muros. E as pessoas hoje dão uma volta, vem um culto, vem uma semana, não aconteceu nada. Tchau. A igreja não me ajudou, o pastor não me olhou, o pastor obreiro não me abraçou. Ai, eu tenho muito isso, mano. Ai, eu não vou mais lá porque fulano nem me olhou na minha cara. E primeiro dão superado, Deus ajuda. É o Nutella. E realmente isso. E tudo isso vai se enquadrar na ideia inicial. O que eu vejo nisso? O que falta para o ser humano hoje, em toda a área, irmão, em todo sentido? Enraizamento. Se enraizar. Sim. Você quer ser abençoado? Tanto no financeiro, espiritual, se enraize aonde você está. Sim. Arruma um emprego, fica 30 dias, 40 dias, 1 mês, 6 meses. Ai, aqui já não está mais bom, eu vou procurar outro, lá eu ganho mais, lá eu ganho mais. Mas tu fez para merecer ali o teu melhor salário? Não fez? Eu chorei muitas vezes onde eu trabalhava, mas as lágrimas caíam. Mas eu sabia que eu necessitava, eu não precisava largar aquilo ali, eu tinha que manter, porque a minha casa precisava ser mantida. E ali eu firmei, ficava 5, 6 anos, não 1 mês, 2 meses, 30 dias. Pois é. Louvo a Deus, porque graças a Deus que eu digo, hoje posso estar toda boa. Jesus cuida de mim, não deixa faltar nada. Mas eu passei meu trajeto de enraizamento. E é o que falta muitas vezes. Esse amadurecimento, esse conhecimento. Espiritual. Tu acha que
O diabo vai dizer assim, ó, tu já tá pronto agora, vai. Vou sair de caminho novo, vou lá para a Assembleia. Chego lá, encontro tudo diferente e não me acho ali, pronto. Fui pro mundo. É o que está acontecendo com as pessoas. Essa rotação é muito comum, né? Falta. E é bem complicado e tudo isso vai se enquadrar na mesma coisa. Eu preciso que seja gostoso para mim, que seja atrativo, que eu me sinta bem. E não é essa a ideia. A ideia realmente é nós ser transformados. Quer falar, Dória? Então vamos continuar. Então, o governo, que é o último desses dons aqui, ministeriais, então, que é o dom de organização de instituições, né? Que é o cuidado de igrejas, cuidado de grupos, que era o que os bispos faziam, né? No início da igreja, que hoje são os pastores que fazem, né? Que cuidavam das igrejas. Então, é isso. Volta. Aqui para passar. Então, a questão do exercício dos dons. Alguém abre para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, 32, 33 e 40. Alguém consegue buscar uma água para mim? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se do primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois, outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? O que está falando então aqui, né? Pelo 14, isso. Eu acho muito profundo, só para fazer um parênteses no inicial, que é uma coisa que a igreja tem que se manter, mesmo que hoje em muitas igrejas tem que ser perdido, que é essa possibilidade das pessoas falarem. Lembra do início ali, quem tem salmo, traz salmo de profecia, mas que seja feito de uma forma organizada. Não é só um grupo seleto de pessoas que são superiores às outras e só elas podem falar. Não é assim que a Bíblia mostra. O Espírito ele pode usar qualquer um. Só que a questão é que tem que ser bem organizado. Por isso que eu quero falar, Ruth. Não, pode continuar daí. Então, obrigado. Não, então, porque o dom ele tem que ser feito então organizado. Todos os dons aqui eles têm que ser feitos de uma forma bem organizada. Eu não posso fazer de qualquer jeito, entende? Aquele fervor profetizando do lado, um do outro, sabe? Não pode, não pode. O espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Então, como você age dentro de um culto, os dons eles têm que ser usados de maneira sábia, sabe? Eu não posso interromper uma pregação para poder fazer um fervo. A pregação tem que ter universal, tem que ter respeito pela palavra de Deus, porque é a coisa mais importante e eu vou ouvir ela. O Espírito ele é sujeito, quando chegar o momento eu vou falar, entende? Eu não entendo, são todos esses pontos de como o dom é feito. O momento da oração, tem todos os momentos exatos, sabe? Então, quando é para acontecer, acontece. Mas as coisas têm que ser muito bem organizadas, por isso os dons têm que ser bem dominados. Faz um pouco para baixo. Ô, João. Pode falar, ouço. Que nem voltemos ao dom de línguas, né? Meu Deus. Que muitas pessoas buscam, mas só que tinha que ter pelo menos um intérprete para nós. A não ser que você fale para si mesmo. Né? Por causa que muitas pessoas em louvores, em pregações, enfim, todas as coisas usam o dom de línguas. Sim. Mas só que o dom de línguas tem que ser interpretado também. É porque parece que o dom de língua se tornou como se fosse uma aparência da pessoa ser espiritual. É isso, eu sou cristão, eu tenho o dom de línguas. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho o dom, então eu tenho que mostrar para todo mundo. Sabe? Isso. E eu faço um fervo ali, eu estou cantando, eu esqueço a letra e eu já emendo. Isso foi falado a aula passada. E é o dom mais buscado que tem. E é um dos menos que é para... De fato, é um dos dons menos usados. E é o que é mais buscado. É o que é mais buscado. De fato, tem outros dons que a Bíblia vai falar, que é da profecia, que é muito mais importante, a Bíblia vai dizer. Né, professor? E, então, assim, o ponto desse é isso mesmo.
Você tem que saber lidar. Ah, sentiu vontade ali? Faça o microfone, fala para si mesmo. Sabe? Existem momentos. Ainda é uma coisa muito complicada de se estudar, porque também existe a questão de ser idiomático. Então você tem que usar para evangelização de outras pessoas. Entende? Mas o ponto então, é que tem que ser tudo feito de uma forma organizada. Porque se você olha para o Velho Testamento, como Deus quis que a igreja fosse feita quando foi nos templos, era muito bem organizado. Era organizado as roupas que eles usavam, os rituais que eles usavam, o jeito deles chegar, deles assoprar, invocando cada uma das tribos, que tinha o Iturim, que tinha o templo lá, que o fogo não apagava, que toda manhã ele se iniciava, que era o fogo que descia do céu, que era um fogo que não podia ser atacado por homens, que não podia ser acendido por homens, só podia vir de Deus. Tem toda uma coisa muito perfeita. As roupas, os sacerdotes usavam 7 roupas, uma túnica em cima de cada pano diferente, para poder chegar lá no outro, que tinha uma romã e uma pedra que batia, porque quando ele caminhava dava aquele sino, porque ele tinha que ter uma corda na cintura para entrar no Santo dos Santos, tinha que fazer uma purificação todo dia antes de iniciar. É tudo perfeito, tudo muito organizado. Deus sempre foi muito organizado. Olha a criação, quando ele faz a criação em Gênesis ali 1, é tudo muito bem feito. Entende? Então as coisas de Deus também tem que ser bem organizadas, bem feito. Não é uma festa, não é uma casa de umbanda que tem um monte de gente fazendo fervo. Entende? E é o que a gente vê por aí. Nós vemos, se olhar na internet aí, procura heresias. Vê muita coisa. Tem coisa demais, cara. Tem coisa assim que... Você não viu um pastor pregando com martelo esse tempo, que era o Thor dele? O espancador de demônios, vocês viram? Não. Querendo desdoar, é só pá, com as duas mãos. Não, que a gente, esse negócio não vai ir pra fora, só pro grupo, né? Vai, então. Então deixa quieto. A gente corta, pode não. Não. É que uma pessoa que tá frequentando. Não, melhor, porque senão depois a gente vai cortar. Não, deixamos quieto. Vamos lá, então. Então, o dom, só pra gente tá concluindo já. Uhul! Vai dar tempo de o pastor Nelson falar uma meia hora pra nós. Calma! Licença! 6 horas já, falta 10. Então, só para nós concluirmos, tá? Ó, então, nós temos que ter, voltando lá no início da matéria, dessa aula 4. Voltando no início da aula 4, nós falamos sobre como é que eu posso dizer, esses dois extremismos. Do dom ser totalmente extinguido e não ser usado, ou ele ser usado sem ser controle. A Bíblia vai falar, por exemplo, que em Corinto havia um abuso de dons, eles usavam de uma forma descontrolada, eles não sabiam usar, entende? Eles faziam de qualquer jeito. Já em Tessalônica havia carência, eles não usavam nenhum. E qual que é o tempo certo? É o equilíbrio. Então nós temos que buscar esse equilíbrio, buscar e fazer as coisas de uma forma feita, de uma forma bíblica, sabe? De uma forma madura, de uma forma bem correta. E esse é o ponto. Próximo, passa aí, Lucas. Acho que vai ser mais ou menos isso, porque como eu perdi os slides, eu tinha finalizado. Então vamos lá, só para. Não vamos parar no versículo, então. 1 Coríntios 12, 31 fala sobre procurar com zelo, né? Os melhores dons. E tem que zelar pelos dons também. E temos que procurar progredir nesses dons. Os dons têm que ser progredidos, são coisas que a gente vai desenvolvendo. Uma coisa que você vai buscando com Deus e vai desenvolvendo ele. Passa na próxima, Lucas. Então, voltando, está tudo resumido, né? Então, a disciplina dos dons, sendo eles sujeitos aos profetas, ele tem que ser feito de uma forma decente, e é o que o dom tem que sempre ser feito de uma forma que não acabe gerando problemas, né? Para não acabar gerando escândalos, para não acabar... Sabe, muita coisa que a gente vê por aí que às vezes não são nem dons. Lembra que eu expliquei como é que é feito algumas falsas profecias, como é que são feitas as manipulações, adivinhações, todas as coisas? Temos que ter muito cuidado com isso. E também lembra que nós estudamos semana passada que também demônios podem adivinhar coisas. Então nós temos que procurar muito esse dom de discernir espíritos, tá? Porque demônio também pode profetizar e também pode falar a vida da pessoa. Nós temos que discernir espíritos para poder saber o que realmente é de Deus e o que não é. Amém? Acho que eu vou concluir por aqui para não ficar muito longo. Pastor Nelson, por favor, se achei. Hoje convidei uma participação especial do nosso ancião. O pastor Nelson, eu acho que ele deve ser... Não, calma, temos 10 minutos ainda. Não, aqui é coisa. 10 minutos.
10 minutos e a outra aula vai ser bem curtinha, então se passar um pouquinho a gente bate da outra. Porque o presbítero Adilson não pôde vir hoje, porque ele está de plantão, então eu vou dar aula dele no lugar dele. Tá? Então, é só para ele vir contar um pouco para nós sobre os dons que ele já viu, sobre milagres, que já viu acontecer, algumas coisinhas assim, só para nós pegarmos um pouco mais da parte prática dos dons. Amém? Amém. Que a graça e a paz e o amor de Cristo permaneçam em cada coração. Amém? Amados e queridos irmãos, eu questionei muito de não vir, né? Mas eu posso dizer que a palavra do Senhor no livro de Coríntios, capítulo 2, no versículo número 4, aqui significa uma palavra que Paulo escreve, essa palavra eu preguei para mim. A minha palavra e a minha pregação não consiste em pensar de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Nós temos que crer que a palavra é poder, e a palavra ela é um martelo que esmiuça. A palavra, se tu pregar a palavra, ela vai ferir o coração. Agora, se eu inventar a palavra, eu ler a palavra e querer inventar ela, eu vou quebrar a cara. Agora, se nós pregar a palavra como ela é, irmão, um milagre acontece. Quando lá no passado eu vi muitos paralíticos andar pela palavra, eu vi irmãos, por isso que o dom que o João está falando é muito importante na nossa vida, o dom. Aleluia, Pedro tinha o dom de curar com a sombra, isso eu vi com meus olhos. O missionário Miranda Leal fala o que for, eu vi de 12 a 13 paralíticos andar com a sombra, o homem caminhando, quando a sombra estava em cima do paralítico, ele se endireitava e ia. Então isso cresceu muito a minha fé. Então nós temos que buscar. Sem oração nós não ganhamos nada. Temos que buscar o dom de Deus e aperfeiçoar, como o João falou, né? Aperfeiçoar esse dom. No que é que Deus quer me usar? No que é que o Espírito Santo quer que eu faça? Eu passei por causa de irmãos, quando me trouxeram, isso é uma experiência e pode acontecer para qualquer um de nós. Eu estava almoçando e de repente estava um carro na frente da casa e disse: pastor, nem era pastor, era presbítero, corra aqui na estrada que uma criança fazia 3 horas que estava morta e você depara com o morto. O que tu faz? Eu corri para dentro do meu quarto, peguei o óleo ungido e disse: Senhor, devolve a vida, se é a tua vontade. A criança respirou, tinha 4 aninhos e voltou a viver. Então isso é um milagre. Orei por outra pessoa para que vocês acreditem e creiam. É para a glória do Senhor. A mulher paralítica aqui em Guatambu, ela chegou, a filha dela chegou no culto e disse assim: pastor, depois do culto pode ir lá em casa orar para minha mãe que está paralítica há 4 meses, não levanta da cama. Eu disse: depois do culto nós vamos. Fomos lá e oramos. Eu disse: amanhã ela vai levantar e vai estar na cozinha. Quando ela chegar, eu disse para a filha dela, quando ela vai levantar, quando ela vai saber pegar a muleta, ela já está na cozinha. Aconteceu isso aí. Buscar Deus. Buscar Deus, é muito importante buscar Deus e acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é uma pessoa, um ser que você não vê. E o Espírito Santo você sente, que nem a pastora falou. Aquela noite que eu me converti, irmão, eu chorei muito, e o diabo dizia: o homem chorando. Ali o Espírito Santo falou comigo, aleluia, e o diabo dizia: sai daí, não é teu lugar, é os teus amigos, o teu jogo de bola. Porque a igreja lá no passado não deixava jogar bola, irmão. Daí eu jogava bola, nunca mais joguei bola. Eu fiz um blog com Deus, fale quem falar, não sou contra, né? Mas rouba muita atenção. Tu se envolve com muita coisa, ela te tira a atenção de você buscar Deus naquele momento que está lá. Daqui a pouco tu dá uma coisa sem querer, e ali você forma uma heresia um com o outro. Então eu disse: não, já que se não é permitido e não me fez falta,
E não faz falta. Eu posso fazer uma festa dentro de casa, né? Não é lá no campo, né? Bota uma bolsa e começa a dar soco, já que agora não tem mais força para dar soco, né? Já está mais. Então, são coisas que a gente tem uma experiência assim, mas bem pequenininha, mano, porque a experiência grande está no Senhor. A bem-aventurado aquele que crê. E aquele que crê, que o irmão falou, tudo é possível aos que crê. Perdi meus amigos, mas ganhei muitos amigos. Amém. E muitos dos meus amigos, que eram amigos que diziam que ser, uns foram mortos a tiro, outros foram facados, né? E o Senhor me conservou até aqui. Então, o dia de amanhã, não sei. Então, eu quero dizer para você, nesses 36 anos, vai fazer 36 anos, nunca pensei em cair fora da palavra. Eu sei que eu não estou enquadrado bem como é para ser. Porque a hora que eu me enquadrar bem, o Senhor me leva. Mas eu procuro me humilhar. A humilhação é tudo, irmão. Descer para querer subir. Amém? Que Deus venha abençoar cada um. E vamos permanecer firme no Senhor Jesus. Amém. O milagre existe. Hoje ainda Deus faz um milagre. E a nossa fé, que às vezes nós não temos de orar como paralítico que lembrar. Outro mistério que eu posso contar, que nunca tinha me acontecido na vida, uma irmã, por mínima coisa, eles saíram da igreja, mínima coisa. E ela no mesmo dia, ela foi na roça, colher fumo e ficou aquele espeto, sabe? 19 dias no hospital. Entrou o teto, estava no escuro. O irmão mandou alguém lá, foi um pastor orar. Mas eu tinha saído da igreja de tarde, irmão, porque muitas vezes as pessoas, né? Tinha levado 16 pessoas a orar. Isso ele testemunhou. Daí quando cheguei no hospital, lá de São Carlos, o médico que atendia ali disse, não pastor, não, aqui não entra, já é meia-noite, né? Daí não entra. Não, mas é 5 minutos. Eu vou orar para o fulano de tal, então pode subir. Se é 5 minutos só. Eu cheguei lá, ela estava assim, irmão. Ela estava assim, tinha uma janela. Quando eu ungi aquela mulher, eu me assustei. Eu ungi ela em nome de Jesus, uma luz entrou na cabeça dela e saiu nos pés. Eu disse, amanhã ela vai dar alta. Madrugada foi batizada com o Espírito Santo. As enfermeiras ficaram adoidadas, porque não sabiam o que fazer. Não seguravam mais a mulher, 19 dias, tinha que trocar. Naquela noite, chamaram o socorro, chamaram o médico, não tem mais nada. Então, não, a fé remove montanha. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém. É isso, irmão? Vamos, eu só queria passar um vídeo, mas quer fazer uma oração para fazer? Quer passar o quê? Um vídeo. O vídeo. Mas vamos fazer uma oração. Também. Amém? Amado Deus Pai, nós te adoramos e glorificamos, Senhor. E Tu és o conhecedor de todas as coisas. E sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Mas sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Opera na vida de cada irmão que está aqui nessa tarde, Senhor. Dirige pelo Teu Espírito a vitória. Acrescenta a nossa fé. Eu sei, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Mas eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.